Certa vez, quando meu barracão ainda era lá em Paraty, o barracão era assim, era um sítio com 20 mil metros quadrados, tinham duas casas, uma que servia só ao barracão, onde era o barracão efetivamente, com uma entrada separada, e uma outra casa na frente, logo de cara assim, que servia a mim, com uma entrada independente. Ok? Entrada independente, garagem, etc. Bom, mas certa vez. Então essa casa, pera lá, essa casa servia para que eu ficasse ali, tinham duas suítes, tal, uma cozinha boa, uma sala boa, uma varanda boa, tal, e eventualmente eu abria essa casa obviamente ficava aberta para os meus filhos de santo, quando tinha função na casa, quando algum filho de santo estava dando oceano no seu santo, quando ia fazer alguma coisa, quando ia apenas limpar, ajudar lá no barracão. Um dia em que estava a minha Ked fazendo, não lembro o que, eu acho que ela estava dando uma arrumada em algumas coisas, lavando algumas louças antigas e tal, tal, tal. Não era océ, não era nada, também não era dia de função, não era nada disso. E tinha uma filha de santo que foi ajudar a mãe Ked a fazer essa limpeza lá dentro do barracão, mas estavam usando a cozinha e a cozinha da minha casa e a, a lavanderia também. Tá tudo bem, né? Bom, um dia normal da minha vida e que a Kédia chegou lá junto com a filha de santo para fazer essas coisas. E a filha de santo tinha levado o filho dela. E calhou do filho dela mexer no meu computador, que era ligado à minha TV. E, naturalmente ele pensou que ele ia ver queria ver algum filme, alguma coisa, algum desenho, alguma coisa assim, que eventualmente até eu deixava que o menino fizesse isso. Era normal, né? Eu não me preocupava muito com isso, inclusive perdi muita coisa por causa dessas coisas, esse meu hábito de deixar minha casa tão aberta assim aos filhos de santo. Mas, bem, nessa época eu vivia entre Rio e Paraty, né? Então, o menino abriu o computador e eu estava assim, no dia anterior, na noite anterior, eu e meu marido tínhamos assistido um filme adulto, certo? E o filme, eu tinha parado o filme, tal, aquilo ficou ligado ali no computador, e quando a criança mexeu no mouse, aquilo abriu, né? E logo a mãe Ked viu, tal, e né, tirou a criança dali e tudo mais, e aquilo gerou uma polêmica entre mim e a minha filha. Não particularmente com a minha mãe Ked, porque essa mãe Ked não se ligou muito nisso, não deu muita importância, até para desbaratinar a cabeça da criança. E aí gerou uma polêmica entre mim e a minha filha. Bom, e a resposta dela é o tema do vídeo de hoje. A resposta que eu dei a ela quando ela disse para mim que ela não sabia como que ela ia continuar no barracão depois disso que tinha acontecido, porque não fica bem para um pai de santo assistir filmes adultos. Bom, esse é o tema do vídeo de hoje: sexualidade e sacerdócio. Sexualidade dentro do candomblé, eu não sei exatamente como é que eu vou botar o título, se eu vou botar sexualidade e sacerdócio ou sexualidade dentro do candomblé. Tanto faz uma coisa ou outra. Bom, a resposta foi a seguinte, eu virei para ela, depois que ela falou, né, que não ficava bem, eu falei assim, minha filha, pera lá, deixa seu pai falar. Você faz sexo? Eu sei que você faz sexo. Ah, sim, faço. Não, pai, mas não, calma, olha só. Eu sei que você faz sexo. Você mora numa kitnet. Dentro de uma kitnet, evidentemente, o seu filho dorme numa cama, eu já fui na sua casa, sei como é. E você tem uma cama de casal onde você dorme com seu namorado. É óbvio que seu filho já deve ter visto você fazendo sexo. Não, mas eu tomo todo cuidado. Eu falei, criança vê, minha filha. Isso é natural. Criança vê e ele não está nem entendendo ainda, na idade que ele tem, ele não está nem entendendo ainda o que é aquilo. Mas o que eu acho interessante você mostrar nesse momento não é você sentar com seu filho e explicar o que é o que ele viu. É você explicar a ele que ele não deve mexer nas coisas dos outros sem pedir. Esse é o momento de você explicar isso para o seu filho. Porque quanto a ele presenciar cenas de sexo, ele está presenciando dentro da sua casa. Você não tem condições no momento de ter uma casa com um quarto só para ele. Então,
Isso vai acontecer. Nem você mora num quarto e sala. Queira Deus que você futuramente tenha condições de fazer isso, mas no momento, essa é a condição que você pode dar para o seu filho. Então, você tem que trabalhar isso com o tempo. Quando ele te perguntar a respeito, tal, você vai trabalhar isso daí, né? Agora, não está na idade de você trabalhar isso. Ele nem vai se preocupar. Mas, por favor, minha filha, ensine ao seu filho a não mexer nas coisas dos outros sem pedir. Isso é o importante nesse momento. Agora, quanto a você achar que não fica bem para um sacerdote assistir filmes adultos, filha, por favor, não me emascule. Não me cobre um celibato e uma castidade que a minha religião não me cobra, que o orixá não me cobra. Na nossa religião, o que não tem Itã não se justifica. Itã é o nosso código moral, é o nosso código de regras, né? É o nosso código de ética dentro da nossa religião. Então, se não existe Itã que diga que o sacerdote tem que ser celibatário, nem casto, na verdade, você não pode me cobrar isso. Faz isso com seu pai de santo, não. Você fez a mesma coisa com a sua mãe, com seu pai. Quer dizer, por acaso, né? Existe aquele momento em que todo filho fica incomodado com o fato dos pais fazerem sexo, terem uma vida sexual. Mas com o tempo, acho que a gente amadurece e a gente percebe que isso é normal. E que bom que ele tem, né? Porque a pessoa tem que ser feliz sexualmente, a pessoa tem que se realizar sexualmente, afetivamente, etc e tal. Bom, a resposta para minha filha terminou ali, né? Na questão de você faz sexo e tal, e depois ela entendeu, ela veio pedir desculpas, falou, pai, eu fui hipócrita. Eu falei, pois é. E você sabe que seu pai não transa bem hipocrisia, seu pai não gosta de hipocrisia. Enquanto você esteve recolhida, minha filha, eu me abstive durante todo o período do seu recolhimento. Olha que interessante, né? Você já passou por isso? Ela não, pai. Realmente só no período do recolhimento, porque realmente eu não pude fazer nada. Pois é, no período do recolhimento eu espero que você tenha feito também no período do seu quelê, né? Do seu resguardo. Falou, não fiz nada. Falei, que bom, né, minha filha? Que senão você teria virado no santo. Enfim, seu pai logo ia ficar sabendo se você tinha feito ou não. Mas, graças a Deus, você não fez. Então, pronto, minha filha, é a mesma coisa. Seu pai passou por isso, seu pai passou por 1000 recolhimentos, pelo menos 7 vezes, 7 obrigações, né? E vamos lá, a feitura, é isso? Obrigação de 3 anos, obrigação de 5 anos, obrigação de 1 ano, obrigação de 3 anos, obrigação de 5 anos e obrigação de 7 anos, correto? Vamos de novo? Feitura, correto? A iniciação, obrigação de 1 ano, obrigação de 3, obrigação de 5, obrigação de 7, obrigação de 14, obrigação de 21. Olha aí, 7. 7 obrigações em que eu tive resguardo, em que eu tive o próprio período de recolhimento e eu me abstive. Né? E continuo me abstendo em cada iaô que eu recolho, ou quando meu santo está comendo, etc. e tal. Ali, nessa hora, eu tenho que me abster de sexo. Agora, fora isso, o santo não me cobra, não. Tá certo? É uma coisa difícil de falar, né? E a realidade é essa. A resposta que eu dei para minha filha o vídeo podia terminar aqui, agora. O que é a sexualidade dentro do sacerdócio? Sexualidade e sacerdócio, isso entra em conflito em algum momento? Não entra em conflito nenhum, porque a minha religião, o candomblé, não cobra de seus adeptos, certo? O celibato, ou de seus sacerdotes, o celibato e a castidade. Isso daí é coisa da religião católica. E fique claro também o seguinte, mesmo na religião católica existe uma diferença entre celibato e castidade. Celibato é não casar, certo? A castidade, ela é subentendida, mas mesmo assim ela é um voto, ainda assim ela é um voto, que é meio que opcional, correto? Mas ela é subentendida do momento em que você, dentro da religião católica, só se admite o sexo dentro do casamento. Então, né?
Mas isso é falando de religião católica, que efetivamente não é a minha religião, correto? Então não tem absolutamente espaço para esse tipo de cobrança dentro do candomblé. Pronto, acabou. E aí também depende de qual é o tipo de... como é que o sacerdote, como a Eked, como a Yalorixá, o Babalorixá, o Ogã, vivenciam a sua sexualidade. Se ele é heterossexual, homossexual, se ela é lésbica, enfim, pansexual, né? Se ele é poligâmico, monogâmico, correto? Se é adepto do amor livre, enfim. O orixá não nos cobra isso. O orixá não existe esse código, não existe esse tipo de mandamento, nem esse pecado. O pecado não pertence. Esse pecado só não. O pecado, de maneira geral, não pertence ao candomblé, correto? Então, não há espaço para esse tipo de cobrança, não cabe esse tipo de cobrança em relação a nenhum sacerdote. E aí eu incluo zeladores, ogães e equetes. Tá certo? E nem os filhos de santo também, né? Quer dizer, tem que se abster da sexualidade, no momento tem que estar recolhido, no momento tem que estar fazendo seu resguardo, etc. e tal. Acabou aquele período, pronto, você tem sua liberdade para fazer o que você quiser, certo? Ali o orixá te cobre, naquele momento de recolhimento, naquele momento de resguardo, você tem realmente que se resguardar de uma série de coisas, inclusive da sexualidade. Fora dali, não, tá? Orixá também não cobra que ninguém seja hétero ou homo. O orixá não está preocupado com isso. Assim como também o orixá não vai te cobrar se você tem 3, 4, 5, 10, 20, 30 parceiros sexuais. Correto? Pois é. Larga essa moral aí de lado, porque essa moral não é nossa, não. Tá certo? Uma vez me perguntaram se eu faria o santo de uma pessoa que fosse profissional de sexo. Sim, faria. Faria. Não há problema algum. O problema seria o período de resguardo dessa pessoa, porque a profissão dela não é meio que incompatível. Ela teria, essencialmente, não dava para abrir mão dessa abstinência durante o período de recolhimento e resguardo. Então, só isso que seria o problema. Não faço julgamento moral nesse sentido. E até porque o orixá também não faz, né? Então não há problema nenhum. Polêmico isso? Olha, quem achar polêmico, está lidando, quem achar que isso é polêmico, o que eu acabei de falar é polêmico, é porque está lidando com uma moral que não pertence ao candomblé, tá certo? Porque na realidade, ou então me prova aí com Itan, vai, me prova aí, mas com Itan de agora, olha, não é com Itan de agora, não, Itan que foi trazido de Cuba, lá do livrinho, não sei o quê, ou que foi trazido lá enfim, de outro lugar. Eu estou falando Itan que a gente sempre professou dentro do candomblé, que a gente sempre passou por tradição oral, certo? Dentro do candomblé. Candomblé, aqui, Brasil, tá certo? Não tem. Não tem, e eu posso discutir isso com quem quiser. Quem quiser discutir isso comigo, vamos discutir. Vamos lá. Quero saber qual é a interpretação, qual Itan você está interpretando dessa maneira. Assim como não há nada que obrigue você a ser heterossexual ou homossexual, bissexual. Não. É polêmico. Seria polêmico, sim, mas eu vou dizer. Existiam até Itãs que comprovavam que, enfim, existem esses tipos de relacionamento, mas tudo bem. Vamos deixar isso um pouco de lado, porque eu não estou aqui para ensinar Itã para ninguém, não é verdade? Não estou. E esses Itã foram meio que retirados de pauta. Parece que eles não estão mais sendo repassados, porque entrou aí a moral de uma outra religião que não nos pertence, que já é impregnada do islamismo, né, que é impregnada, enfim, do catolicismo, e criaram aí novos Itã, mas que para mim não existe novo Itã, tá? Para mim, candomblé é uma religião de tradição oral repassada sem acrescentar uma vírgula, correto? Sem acrescentar nada. Então eu não faço upgrade e muito menos faria com religiões que não pertencem ao Brasil, correto? Candomblé só aqui, gente. Candomblé não tem em outro lugar, gente, tá? Então é isso aí. E eu sou candomblecista, eu sou macumbeiro, tá certo? É isso. Então, sexualidade e sacerdócio.
Não tem relação nenhuma, tá? É só a pessoa separar as coisas, correto? Quando vocês têm que se abster, quando você está dentro do barracão, quando você está em função, quando você está no toque, você não exercer. Por exemplo, eu nunca olhei da cintura para baixo para um filho de santo. Engraçado, né? Eu tenho esse hábito, eu olho as pessoas nos olhos, né? Ou quando meus filhos naturalmente raspam, que não podem olhar nos olhos. Ou quando eu estou dando banho, vai, no iaô, entende? Eu não gosto muito da nudez completa. Eventualmente já aconteceu, mas aconteceu até com filhas. Com filho, nunca. É engraçado, posso dizer isso mesmo, que não aconteceu. Não aconteceu, porque eu gosto sempre de botar ali um calçoluzinho e procuro olhar sempre o filho de santo. Já que eu sou homossexual, eu prefiro olhar o filho de santo sempre daqui para cima, como vocês estão me vendo aqui, percebe? Eu nem eu evito não, eu não olho mesmo, certo? Até porque filho de santo para mim não tem sexo. Entendem como é que é? E eu gosto de impor o respeito nele nunca pegar um olhar meu para lá, entendeu? Falando português claro, é isso aí. Eu não olho lá, entende? E é assim que eu me imponho para os meus filhos. Eles podem falar muita coisa, mas isso não. Isso tenho certeza que nenhum filho pode falar. Assim como nenhum filho vai dizer que, meu pai de santo me cantou. Nunca rolou, nunca aconteceu isso, tá? Porque eu sou sério pra caramba dentro do meu sacerdócio. Agora, quando eu não estou em função, quando eu não estou com o filho de santo recolhido, quando eu não estou, enfim, com meu santo comendo, por favor, não me cobra isso não, porque efetivamente não pertence à minha religião. Quando eu recebi cuia, me foi dito muita coisa, e depois da cuia, me foi dito muita coisa. Nunca, jamais, em tempo algum, eu ouvi isso da minha zeladora. E vejam bem, foram 22 anos de convivência com a minha zeladora. Depois da cuia, ainda fiquei 8 anos até abrir meu barracão. E jamais, jamais, 8 anos que eu digo dentro da minha casa, dentro da casa onde eu fui iniciado, mesmo depois de receber cuia. Só fui abrir meu barracão quando ela me obrigou. E isso foi em 91, ela retornou em 95. Eu jamais ouvi esse ensinamento da minha zeladora. E a gente, no candomblé, a gente só dá o que tem, né? O que recebeu. Então, como eu não recebi esse ensinamento, eu não posso passar, correto? Que me conste, o pecado não pertence ao candomblé. Que me conste, os valores abrâmicos e cristãos, né? Cristãos em particular, católicos em particular, que lidam muito mal com isso em relação aos seus sacerdotes, né? Não pertencem à minha religião, ao candomblé, correto? Então eu não admito que me emasculem, que me tornem eunuco. Eu não sou monge, eu sou zelador de santo, sou babalorixá, correto? É isso aí. Sexualidade, eu acredito que eu vou colocar sexualidade e sacerdócio no candomblé. Não tem relação nenhuma, certo? É só saber separar as coisas, tá ok? Então é isso. Bom, o que aconteceu lá, quando a criança, por acaso, viu no vídeo, quando o filho da minha filha de santo, por acaso, viu um pedacinho ali de um vídeo adulto, que eu estava assistindo com meu marido na noite anterior, volto a frisar, foi um acidente. Que poderia ter acontecido na casa dele também, porque ela também consome. Eu perguntei para ela, você consome pornografia, minha filha? Você assiste? Ela falou, assisto, pai. Tal. Eu falei, ele está dormindo? Será, meu bem, que ele está dormindo mesmo? Meu Deus. Bom, enfim, deu para entender? Essa filha, por acaso, ela veio a conhecer o sonho dela era refazer a vida dela, ela era viúva. E ela veio a conhecer uma pessoa que a completou, um homem que a completou e que era um homem realmente que aceitava o filho dela, refez a vida dela, conjugal, né? A família. E ela entrou, e esse homem era evangélico.
E isso gerou muito conflito para esse homem, porque quando ela ia ao barracão, principalmente nos toques de Exu, que eu dou um toque de Exu por mês, né? E quando ela ia nesse toque de Exu, isso gerava um conflito imenso para esse rapaz, porque ele já tinha sido da religião, ele sentia, né, não se sentia nada bem, já entenderam, né? Mas mesmo assim ele tentou, né? Porque ele estava naquele afã da paixão, ele não queria ser preconceituoso com a religião dela, etc e tal. Ele era evangélico, mas era evangélico com uma cabeça muito boa. Mas mesmo assim gerou conflito para ele. E chegou uma hora em que ela falou: pai, ele não me pediu, mas eu preciso me afastar um pouco do barracão, porque eu não quero deixá-lo nessa situação. Ele começou aí, mas aí daqui a pouco ele já sabe como é que é Exu, né? Exu acaba pegando a pessoa para conversar e tal, tal, tal. Enfim, isso não era bom. Então ele começou a ficar dentro do carro, coitado, lá no meio da rua, percebe? No sítio, numa rua de terra, não sei o quê. Então não era nada agradável para o coitado do homem fazer isso. Moral da história, ela conversou comigo e eu falei: filha, você está liberada. Eu entendo perfeitamente. Você encontrou o homem da sua vida que te faz feliz sexualmente, afetivamente, que trata bem seu filho. Você refez a sua vida. Era o que você queria, era o que você veio buscar nessa casa, na realidade. Se você encontrou, isso só pode deixar seu pai feliz. Tá? Ah, pai, só cuida do meu santo? Falei: pro resto da minha vida. E eu espero que você fique com ele pro resto da sua vida. Tá certo? Enquanto eu viver, eu vou cuidar do seu santo. Eu vou cuidar dos seus ubais, vou cuidar dos seus Exus. E eu estou fazendo isso até hoje. E já tem alguns anos que isso aconteceu, tá? Então, é isso. Foi só para complementar. Mas nunca mais esta filha de santo, por exemplo, me cobrou um comportamento X ou Y. Cobra isso do seu pai de santo, não. Cobra isso da sua mãe de santo, não. Tá certo? Seja adulto. Você não é uma criança de 12 anos que pensa que os pais não transam. Tá certo? É fundamental para qualquer ser humano estar realizado sexual e afetivamente. Correto? Então, que bom que seus pais transam, né? Que bom que seus pais, se ainda transam, que bom que eles transam, né? Que bom que seu pai de santo, sua mãe de santo, seu pai Ogã, sua mãe Ekede estejam realizados, estejam, né, realizados sexualmente. Pessoas felizes, realizadas sexual e afetivamente, não enchem o saco dos outros, sabe? Não levam frustrações pessoais para dentro da casa de santo. Não são fofoqueiras, não ficam apontando o dedo e com inveja de quem é feliz e realizado sexual e afetivamente, correto? Então, essa é a mensagem. Deixa esse pecado para quem professa a fé lá que tem esse pecado. A nossa fé não tem, correto? É isso que eu queria dizer. Vamos parar de ser carola de igreja, macumbeiro, certo? Porque macumbeiro não é carola de igreja, tá certo? Religião errada, opa, tá bom? É isso, queridos. Podem discordar, podem concordar, mas essa é a minha opinião. Quem quiser discordar, por favor, me apresenta o Itan, tá bom? Até lá, eu vou me manter nessa postura, tá? Beijo grande. Mucuyu para quem é de Mucuyu, Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé, benção e até o próximo vídeo. Tchau.